Bom dia, pessoal. Eu sou a Sara, do PhD nos Estados Unidos, e hoje eu estou aqui para ensinar 3 maneiras de conquistar uma bolsa de pós-graduação nos Estados Unidos, tanto mestrado como doutorado. Quem já me ouviu aqui em outros vídeos já ouviu eu dizer que os Estados Unidos têm algumas peculiaridades comparadas com o Brasil na hora de conquistar uma bolsa. No Brasil, o processo é mais conhecido como você faz a sua inscrição e você está concorrendo, dependendo da posição que você ficar no ranking de aceite, a uma bolsa de estudos. Nos Estados Unidos existem diferentes maneiras de conquistar uma bolsa e esse tipo de processo fica um pouco estranho quando você começa a tentar se inscrever e não entende, porque essas informações não estão explícitas nos sites dos programas e nem por aí na internet. Então presta atenção que isso que eu vou ensinar aqui hoje é muito diferente, muita gente não sabe sobre isso e é aí que está o pulo do gato para você ter mais opções na hora de conquistar uma bolsa. Então vamos lá, qual é a primeira maneira de conquistar uma bolsa nos Estados Unidos? E eu tô aqui com a minha colinha para vocês. A primeira maneira de conquistar uma bolsa nos Estados Unidos é através de você se inscrever num programa de pós-graduação e ser aceito através do seu pacote de documentos. Então vamos lá, peraí, Sara. A primeira maneira você está dizendo que é através de você se inscrever no programa da universidade, seja do mestrado ou doutorado, e ser aceito através do seu pacote de documentos. O que seria pacote de documentos? Quando você faz a inscrição para pós-graduação, isso vale para todo mundo. Independente da maneira que você vai conseguir a sua bolsa de estudos, você tem que fazer a inscrição na grad school. Isso aí não tem escape. Quando você se inscreve, você tem que mandar vários documentos. Isso é muito diferente no Brasil, né? Tenho um vídeo aqui nosso só falando sobre esse processo. Mas enfim, vamos lá. Você tem que mandar um pacote de documentos. Quais seriam os documentos brevemente aqui? O exame do TOEFL, proficiência de inglês, GRE, o seu statement, que é uma carta falando sobre a sua motivação, o que está te levando a fazer essa inscrição, aonde você quer chegar. Você também manda o seu histórico escolar, tem a sua média das notas, que chama GPA. Que mais? Você manda o seu diploma e as suas 3 cartas de recomendação. No geral são 3 cartas de recomendação de pessoas externas que estão te recomendando para o programa. Então isso seria o pacote de documentos. Você não fez nenhum contato com o professor necessariamente, não tem nada além disso. Você entrou lá no site do programa, você clicou no link para começar a sua inscrição, você vai entrar todos os seus dados, você entra a sua formação, onde você se formou, em que ano, qualquer coisa que você sabe extra, você entra lá, de experiência profissional ou teórica, às vezes alguma linguagem de programação, enfim, instrumentos para quem é da área da música ou se você já trabalhou em clínica. Você vai entrar nessa inscrição online e você também vai anexar essas documentações que eu acabei de falar. Você se inscreve, paga a inscrição e aperta o botão lá submeter a sua inscrição. A partir daí, você vai ser aceito ou não no programa e a avaliação é feita por um comitê de professores da universidade. E o que eles estão avaliando? Tudo aquilo que você submeteu nessa aplicação. Não tem nada externo a isso que está influenciando você conquistar essa bolsa ou não. Então, isso seria você ser aceito através do seu pacote de documentos na hora de inscrição. Você fica dependendo do teu pacote chamar a atenção das pessoas que estão lá avaliando, de você ser melhor do que os outros concorrentes que estão aplicando. Outra coisa que eu já falei aqui também que favorece é você se inscrever sempre para o Fall. Algumas universidades elas dão 2 opções de inscrição, o Fall e o Spring. O Spring inicia em janeiro e o Fall inicia em agosto. Mas o Fall, para iniciar em agosto do ano que você está querendo entrar, você tem que aplicar em dezembro do ano anterior. Geralmente a deadline é comecinho de dezembro, mas cada programa tem uma variação pequena aí de datas. Então, se você tem interesse de entrar, por exemplo, no Fall 2021, que seria agosto do ano que vem, você teria que se inscrever até dezembro deste ano. E quem se inscreve no Fall sempre tem uma vantagem, porque é ali que estão o maior número de vagas e bolsas. Então, sempre você fazendo isso da maneira a maximizar as oportunidades, você fica dependendo desse pacote de documentos chamar a atenção do comitê. Então, essa seria a primeira maneira. Aí você me pergunta, Sara, como eu consigo me destacar? Bom, aí é isso que eu estou falando, é um pacote.
Muitas pessoas mandam mensagem pra gente falando assim: ai, Sara, mas meu histórico escolar não é tão bom, eu tô com a nota mínima ali pra me inscrever no programa, porque o programa ele tem requerimentos mínimos. Você tem que entrar no site, cada programa tem uma nota de corte. Pro TOEFL, tem programas que tem nota de corte por GRE, outros que não, que o GRE é opcional, mas eles recomendam fazer, outros que você é obrigado a fazer o GRE, mas não tem uma nota de corte. Tem o GPA mínimo do programa. Então, isso você olha lá no site, você nem se inscreve para programas que tem nota de cortes maiores do que as suas notas, né? Isso é a primeira coisa. Então, a partir do momento que você decide se inscrever para o programa, o que vai te diferenciar? O pacote como um todo. Se às vezes o teu histórico escolar, que seria, vamos dizer assim, que o espelho disso seria o teu GPA, que é a média das notas, não for algo que chame atenção, você tem que ter outras coisas para chamar atenção. Um statement bem feito, que é o Statement of Purpose, a gente sempre chama de SOP. Um statement bem feito, ele te leva em outro patamar. Mesmo aquelas pessoas que não têm experiência científica, não fizeram um mestrado, se elas sabem colocar tudo que elas já passaram na vida dela, durante a graduação ou até mesmo antes, que levaram elas até ali, até aquele momento, o que elas estão querendo, se a pessoa faz uma escrita persuasiva, ela já está na frente. Eles olham muito isso. Os professores americanos estão atrás de pessoas com motivação, pessoas que vão dar conta das dificuldades de enfrentar os problemas durante a pós-graduação, de morar em outro país. Eles querem pessoas que vão terminar o programa, vão fazer um trabalho bem feito e não vão desistir no primeiro desafio do programa. Então, o statement é uma das maneiras de você demonstrar isso, independente do seu currículo. Outra coisa são as cartas de recomendação, que tem um peso assim gigantesco. Ali o professor está ouvindo uma terceira pessoa falando de você. Esses atributos que você tenta mostrar através do statement, agora eles vão ser descritos através de um terceiro falando de você. Então, essas duas coisas, o statement, que é você falando de você mesmo, e as cartas, que é um terceiro falando de você, tem um peso muito grande na hora de ser aceito. Por isso você tem que focar muito nisso. E essas duas coisas, esses dois documentos que fazem parte do pacote, eles são independentes do que você vem fazendo até aí. Então, vocês têm que caprichar muito nisso. Então, assim, de maneira geral, essas duas coisas têm um peso muito grande. Aí atrás vem tudo o resto que você já fez, né? Se você fez iniciação científica, se você tem um mestrado, pode te ajudar também. Se você tem um artigo publicado, se você já participou de algum projeto externo. Enfim, esse seria o pacote de documentos e essa é a primeira maneira. Então agora eu quero falar da segunda maneira. Qual é a segunda maneira de conquistar uma bolsa? A segunda maneira, gente, e essa a maioria das pessoas não sabem, contatando um professor. Já ouviu falar disso? Que através de contatar um professor você pode angariar uma bolsa de pós-graduação nos Estados Unidos? Essa aqui é o pulo do gato, porque o que acontece? Muitos programas, você fazer a sua inscrição, enviar todos esses documentos, não é o suficiente para você conseguir uma bolsa. O que manda por trás daquele programa em específico é um professor querer trabalhar com você. E aí que tá, o que acontece? As pessoas não sabem disso. Alguns programas deixam mais claros lá no site, nas informações da inscrição, que você deve contatar um professor antes. Outros não deixam essa informação clara, mas na hora da inscrição eles perguntam lá, em uma das perguntas que você tem que responder da aplicação, escreva o nome de 3 professores que você contatou e tem interesse de trabalhar. Outros simplesmente colocam, escreva o nome de 3 professores que você gostaria de trabalhar. Então aí não fica claro se você deveria ter contatado o professor ou não. E qual que é o problema? Muitas pessoas deixam para fazer a inscrição muito perto da data, né? Que seria a deadline, que é o prazo final. E aí, quando elas se deparam com esse tipo de pergunta na aplicação, elas ficam, nossa, será que eu deveria ter contatado um professor antes? E muitas vezes fica em cima da hora, você contata um professor ali, de última hora aquele professor não te responde. A gente já falou em outros vídeos que a gente não recomenda sair contatando o professor do mesmo departamento tudo de uma vez. Então, isso te limita um pouco se você só descobre essa informação na hora da aplicação.
E às vezes não é nem descobrir, você olha aquilo lá e acha meio estranho e fica meio perdido sem saber o que fazer. Ah, eu aplico para esse programa sem ter visto um professor antes, que professor que eu vou colocar ali? Daí você só entra lá no site da universidade rapidinho, olha 1, 2, dependendo de quantos professores eles pedem na inscrição para você citar. Você olha lá rapidão, não contatou, não viu muito sobre o professor e entra lá o nome do professor. Então, o que acontece? Presta atenção aqui. Existem programas que a bolsa depende exclusivamente do professor te querer. Então, o que acontece? Se você contata um professor antes, muito antes até de você começar a sua aplicação, porque como eu disse na primeira maneira, né, anterior, você sempre é obrigado a fazer essa inscrição para Grad School, independente do tipo de bolsa do jeito que você está achando a sua bolsa. Então aqui eu tô falando 3 maneiras de conquistar alguma bolsa, mas a inscrição é independente. Então essa inscrição você vai fazer de qualquer maneira. Agora, nesse específico programa que eu tô citando, se você não contatou um professor antes e ele não deixou muito claro que ele quer você no teu time e que agora só depende de você fazer a inscrição, você não vai conseguir a bolsa naquele programa, você vai perder o seu tempo e o seu dinheiro se inscrevendo para o programa e você não vai conseguir a sua bolsa. Então vamos lá. Como que você vai saber se aquele programa em específico você deve contatar um professor ou não? O que você vai fazer, pessoal? Você vai ler todas as informações que estão no site desse programa. E se lá não estiver muito claro, o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para a coordenação do programa de pós-graduação. Então, você não está mandando um e-mail para a Grad School, você está mandando um e-mail para a coordenação do programa em específico da pós-graduação. Então, você vai mandar um e-mail e vai falar assim: eu devo contatar professores previamente a me inscrever para o programa? A bolsa é automática a partir do momento que eu sou aceita no programa? Porque a maneira 1, que é a que eu acabei de falar, o que acontece? Ela é automática. Você se inscreve no programa, se você for selecionado através daquele pacote de documentação, você já recebe uma carta de aceite falando que você vai ter bolsa. Então, naquela primeira maneira, a bolsa é automática quando você aceita no programa. Essa segunda maneira não é automática, você depende de um professor. Então você tem que mandar um e-mail para a coordenação e perguntar sobre isso. Como funciona conseguir uma bolsa? Ela é automática a partir do momento que você aceita no programa ou ela requer um contato? Como eu estou tentando explicar aqui, alguns programas deixam isso claro lá no requerimento, lá nas informações sobre como se inscrever. Eles deixam assim, o aceite ou o assistantship, que seria essa bolsa mensal, ele é automático a partir do momento que você aceita no programa. Outros não deixam essa informação clara e você só consegue saber isso contatando a coordenação e perguntando como é que funciona. Então é muito importante você contatar a pós-graduação e perguntar como funciona a bolsa, como você consegue uma bolsa. Se eles deixarem claro que você deve contatar um professor, é isso que você vai fazer. Outra coisa, se você está no começo e não quer contatar uma coordenação por inúmeros motivos, o que você vai fazer? Você vai contatar o professor independente do que o programa recomenda, porque você ainda não sabe, porque você ainda não leu. A primeira coisa que você vai fazer é contatar um professor. A partir do momento que você tenta contatar um professor e ele te responde, isso fica muito claro. Só que se vocês não me ouvissem falando disso, vocês não iam entender. Como é que funciona? Quando você manda um e-mail para um professor e daí, por exemplo, caso 1, ele não te responde, ele encaminha o teu e-mail para a coordenação, que é essa pessoa que eu estou te falando que você poderia ter contatado, e quem te responde é essa pessoa. Então essa pessoa te responde em nome desse professor. O que isso significa? Isso significa que a bolsa não depende do professor, a bolsa depende de você ser aceito para o programa. Neste caso, o professor ele nem quer conversar com você antes de você ser aceito no programa. Então ele encaminha o seu e-mail para a coordenação te responder, te orientar sobre a inscrição, para você se inscrever. Sendo aceito, o professor aceita trocar informações e ser um possível orientador seu no programa. Esse é o primeiro indício que a bolsa não depende do professor e sim depende do programa te aceitar. A segunda opção, o professor te responde o e-mail diretamente, mas ele fala para você claramente, eu estou procurando alunos, mas eu quero conversar com você após
você ser aceito no programa. Então aí o professor te deixa ainda mais claro que você tem que ser aceito no programa antes de conversar sobre bolsa com ele. Agora no caso, eu quero até corrigir, não é que você vai conversar sobre bolsa com ele depois de ser aceito. Você simplesmente, depois de ser aceito, você só vai achar um orientador dentro de todas as opções do programa. A bolsa ela foi vinculada ao programa, então não há necessidade de conversar sobre essa bolsa, porque ela é automática. Você depois só vai contatar professores para achar um orientador dentro dessas várias opções de professores dentro do departamento. E no terceiro caso, você vai entender por que contatar um professor é tão importante, porque esse professor ele vai responder ou falando assim que no momento ele não tem dinheiro para buscar um aluno, ou que ele não está buscando um aluno, ou ele vai falar para você: sim, realmente eu estou procurando por um aluno, tenho interesse, e ele vai continuar a conversa com você. Muitas vezes ele pede para você mandar o currículo, ou ele pede para agendar uma entrevista com você, seja por Skype ou qualquer outro aplicativo. Então, neste terceiro caso, que é essa opção, que a bolsa depende do professor, vai ficar muito nítido quando o professor der andamento a essa discussão sobre você ser um possível aluno. É aí que faz toda a diferença. Pode ser que ele vai falar para você assim: você tem que se inscrever no programa, porque, como eu disse, não tem como fugir dessa etapa. Só que assim, a partir do momento que ele falar que gostou de você, que quer você pro time dele, o que isso significa? Que essa sua inscrição, esse envio de documentação, ele é puramente burocrático. Você tem que mandar lá a tua nota mínima do TOEFL, que é a grad school que exige, não é nem o departamento, não é o professor. Quem exige isso é a grad school, é a pós-graduação da universidade. Então você tem que mandar essa documentação de qualquer maneira. Agora, você mandou, preencheu todos os documentos que tinha que mandar, fez tudo certinho, você já está aceito, porque o professor já falou que quer você no time dele, você já sabe que tem bolsa. Então assim, isso facilita muito. Por quê? Porque você economiza tempo e dinheiro. Você não precisa se inscrever em vários programas, você não fica inseguro de fazer aquela inscrição. Por quê? Porque você já teve esse contato com o professor e ficou muito claro. O quarto caso o professor te responde, você também vê a importância de ter contatado um professor, ele está conversando com você, mas assim, ele não te deixa nítido que a bolsa está garantida. Então ele mostra grandes sinais que quer trabalhar com você, te incentiva a aplicar, mas ele fala: aplica lá e aí a gente conversa. Então assim, isso te dá um bom sinal que você deve aplicar para esse programa. Agora, você não tem 100% de chance, 100% de certeza que aquela bolsa vai ser sua. Mas assim, você já está com o pé lá. Faz muita diferença, assim, no geral, contatar professores. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar clara. Mesmo aqueles programas que o professor encaminhou o teu e-mail para coordenação, que o professor não foi tão receptivo no e-mail, ele até falou: bacana, gostou do seu perfil, mas se inscreve lá para o programa e daí a gente conversa. Mesmo esses programas, você ter feito esse contato faz a diferença. Quem seleciona os alunos é um comitê de professores. O professor já ter ouvido falar do seu nome, um conversou com o outro, de um possível aluno que contatou eles previamente, naquela hora da seleção, isso faz diferença. Isso faz eles verem que você teve um interesse de procurar professores. Afinal, você vai trabalhar por muito tempo depois de aceito com algum professor. E ter feito esse contato mostra uma certa credibilidade. Então, o que a gente recomenda? Que independente da maneira que a bolsa seja fornecida, se ela tem mais vínculo com o professor ou se ela tem mais vínculo com o departamento, não deixem de contatar o professor, porque isso nunca vai prejudicar você. Se o programa aceita quem é independente de um contato do professor, você ter contatado um professor, que é o primeiro caso, não vai te prejudicar. Então, quando você manda e-mails para professores, isso só tende a te ajudar ou a ser neutro. Então, por que não fazer? Dá um trabalhinho? Dá. Agora, isso pode alavancar o seu aceite, a sua bolsa para pós-graduação. Então, gente, essa segunda maneira de conquistar alguma bolsa, ela não só serve para elucidar que é possível conquistar uma bolsa só com o professor, porque o professor ele tem essa autoridade em alguns departamentos, deixando claro, de falar assim: eu quero esse aluno. Então você cumpre lá os requisitos mínimos, esse professor tem autoridade para falar: eu quero esse aluno, contrata ele e quem vai pagar ele vai ser eu. Além disso,
é uma dica para quem está se inscrevendo: não deixem de contatar professores. Aí, Sara, mas o que eu mando num assunto? Olha, a gente tem vídeos muito mais complexos sobre como contatar um professor, mas assim, resumidamente, você vai fazer uma pesquisa sobre o que o professor faz, por que você se interessou em trabalhar com ele, quem sabe. Você vai ler sobre os artigos que ele publicou, áreas de pesquisa, vai ver o que outras pessoas dessa área de pesquisa fazem e vai mandar um e-mail falando do que você tem interesse, se você está procurando um estágio, ou no caso desse vídeo que eu estou explicando, você está procurando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você vai falar nesse e-mail quem é você, qual é a sua área de formação brevemente no começo, vai falar o que você está procurando e por que você se interessou nesse professor a partir dessa área de pesquisa que eu estou falando aqui, que você leu, fez o dever de casa de pesquisar o que esse professor faz. E vai falar que você está aberto para mandar um currículo, se ele tiver interesse ou tudo mais. Então, basicamente, essa é a estrutura na hora de contatar um professor. Então, vamos lá. Qual é a terceira maneira de conquistar uma bolsa na pós-graduação? Então, aqui a minha colinha. Através de programas de bolsa externos a universidades. O que quer dizer programas externos de bolsa a universidades? Esses são os famosos scholarships. Então, toda vez que a gente fala da bolsa direto da universidade, ela tem muito mais a ver com assistantship. Quando a gente está falando de bolsas externas à universidade, que um programa externo à universidade vai te pagar a bolsa, geralmente a gente está falando de scholarships. Não é necessariamente, mas geralmente. Então, quando a gente pensa no Fulbright, um dos programas mais conhecidos que dão bolsa para brasileiros que querem fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, essa é uma bolsa externa à universidade. Você tem que entrar no site da Fulbright, fazer o processo de inscrição deles. Isso não te isenta da inscrição que você tem que fazer para a Grad School, mas na hora de você se inscrever, a sua bolsa ela não vai ter nada a ver com a universidade. Você tem que ser aceito no programa. Agora, quem vai te pagar mensalmente vai ser essa instituição externa. Eu tô falando da Fulbright aqui porque é uma das mais conhecidas. O ponto desse vídeo não é divulgar bolsas externas, isso é outro vídeo, mas é te falar dessa terceira opção. A Fulbright, você vai entrar no site deles, lá vai ter o prazo, é totalmente diferente, gente. Então, isso você tem que pensar que são duas coisas separadas que você tem que fazer simultaneamente. Às vezes você tem que fazer até muito antes da inscrição. Você pode primeiro angariar essa bolsa para depois se inscrever no programa que você quiser. Isso até te facilita, porque o que acontece? A partir do momento que você consegue esse recurso externo, fica mais fácil, porque você pode escolher mais opções de universidades, porque a tua bolsa ela vem de outra coisa. Você muitas vezes se torna mais competitivo em outras universidades. Qual que é o problema das bolsas externas? Que geralmente elas têm requisitos. Então, na época, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras, que é outro meio externo que existia para você fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, em que você também tinha que ser aceito no programa separadamente, o aceite não tem nada a ver com essa bolsa externa. Agora, o que acontece? O Ciências Sem Fronteiras, que tinha a CAPES e o CNPq fornecendo essa bolsa, então essas duas instituições estavam dentro do Ciências Sem Fronteiras, elas tinham requisitos do quê? Que depois você tem que voltar para o Brasil, o mesmo número de anos que você ganha a bolsa, você tem que voltar, ou você tem que pagar a tua bolsa, então você tem que ficar atento, porque essas bolsas externas, elas podem ter essas cláusulas do teu futuro, então você tem que pensar se isso tem muito a ver com o que você quer. Já as bolsas das universidades, ela te dá muito mais liberdade depois de continuar nos Estados Unidos, de procurar uma coisa independente de requisitos, pré-requisito, cláusulas que você tem que cumprir de algum contrato externo. Mas não podemos deixar de citar aqui que é possível. Essas bolsas externas, elas também mudam o tipo de visto de estudante. A gente também tem vídeo aqui sobre possíveis vídeos de estudante, que é o F1 e o J1. O que determina o visto, né? Eu não quero, entrar a fundo nisso, porque não é a proposta desse vídeo, mas é muito importante eu citar aqui quando eu tô falando disso, para vocês entenderem o impacto da maneira que você usou para obter a tua bolsa para o programa. Quando a tua bolsa ela vem da universidade, você é o visto F. E quando você vem 50% do recurso ou mais vem de uma bolsa externa à universidade, você é um visto J. E isso muda muito no teu futuro. Então, se você quer saber o que muda, entra lá no nosso Instagram ou assiste o nosso vídeo falando sobre diferentes tipos de visto de estudante, que isso é outro tópico que demanda muito tempo para a gente explicar aqui.
Mas vamos lá então. Eu quero resumir o que eu falei nesse vídeo aqui. Eu falei 3 maneiras de conquistar uma bolsa na pós-graduação, mestrado e doutorado dos Estados Unidos. A primeira é, independente de contatar professor, a partir do momento que você se inscreve no programa online para mestrado ou doutorado e você é aceito, a bolsa é automática. A bolsa é automática, depois você vai procurar um professor que você quer trabalhar. A segunda opção é através do professor. O professor garante a bolsa para você. Então você sabe que a partir do momento que você se inscreve na Grad School, é simplesmente burocracia. Cumprir os requisitos, você sabe que vai ser aceito, porque o professor já te disse que a bolsa é sua. E a terceira opção, através de um programa externo de bolsas, como Fulbright, Ciências Sem Fronteiras, entre outros. Então, essas são as 3 maneiras que eu estou te dando aqui de conquistar uma bolsa. A bolsa é a ajuda mensal que você vai receber por mês. Agora, nenhuma desse tipo de jeito de conseguir a bolsa te isenta de ter que se inscrever no site da Grad School, gente. Então, isso é independente. Isso são coisas que tem que andar em paralelo. A bolsa, que vai ser o seu auxílio mensal, tem que andar em paralelo com a inscrição. Eu falo em paralelo porque você tem que, mesmo que muitas vezes você consiga a bolsa com o professor antes e aí faça a inscrição depois, você já tem que estar por dentro simultaneamente. Se você não tem essa informação antes de começar o processo, você fica perdido ou você perde o prazo de fazer essas coisas simultaneamente. Então, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você tem que estar simultaneamente pensando em se inscrever para o programa e preparando toda a documentação, que, como eu citei no começo aqui, são várias coisas que você vai ter que fazer independente da maneira que você conquista a bolsa. E, em paralelo, você tem que estar pensando qual maneira eu vou usar para garantir a minha bolsa mensal nos Estados Unidos. Então, não deixem de pensar nessas coisas sempre ao mesmo tempo, que isso é primordial. Então, façam o dever de casa de vocês, como eu disse aqui, como dica, não é nem como maneira de conquistar uma bolsa. Não deixem de contatar professores de qualquer maneira. Agora, tenham em mente que não existe uma única opção e você pode ver qual dessas opções faz mais sentido para a sua vida nesse momento, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo do PhD nos Estados Unidos.